A nossa live do Despertar da Consciência, onde hoje nós estamos com um tema incrível, um tema sobre como superar o medo do fracasso. Então já convido você para chegar. Muito bom dia, hoje é feriado. Para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, eu sou Lucília Neto, sou terapeuta, sou mentora de mulheres. Estou aqui hoje para contribuir com você e aprendermos juntas sobre como superar o medo do fracasso. Bom dia, Darciane, seja bem-vinda. Para começar, Ariadne, bom dia. Eu já peço vocês, compartilhe essa live com uma amiga, com um amigo que tá com a sua vida travada, sabe? Aquela vida bloqueada, tá cheio de medo. Bom dia, Odete. Bom dia. Muito bem-vindas. Nós vamos mandar essa live para o máximo de pessoas, porque eu preparei algo incrível para vocês, algo que realmente vai expandir a consciência de vocês e vai fazer vocês subirem de nível. Eu sei que você quer avançar na sua vida, eu sei que você quer entender, você quer conhecer. A palavra de Deus diz que o conhecimento da verdade é que nos liberta. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sinaliza aqui para mim. Vamos lá, vamos mandar essa live para o máximo de pessoas, porque você que está aqui comigo, você é uma mulher abençoada. E toda mulher abençoada, toda mulher intencional, ela ama compartilhar aquilo que ela tem recebido. Então, se você tem sido abençoada com essas lives, você vai mandar para uma amiga. Você vai mandar para aquela amiga que você quer que ela mude de vida. Você vai mandar, bom dia, Unicilene, bom dia, Grace, seja bem-vinda. Eu vou falar, gente, sobre o medo de fracassar, como a gente vai superar o medo de fracassar. Bom dia, Marina. Quando tiver 10 a 15 pessoas, a gente começa o nosso conteúdo. Grace, manda, Grace, essa live para uma amiga sua, alguém que você conhece, nos grupos, gente, que vocês têm no WhatsApp, manda no grupo da igreja, porque nós vamos falar de um assunto muito importante. Coloquei a música aqui da Ludmila Feber. Bom dia, querida. Imaculada, bom dia. Coloquei uma música da Ludmila Feber que fala sobre não temas. Porque nós vamos falar sobre medo. Hein? Nós vamos falar sobre medo. Nós vamos falar sobre fracasso. E nós vamos falar para você como você deve fazer, quais são os passos que você pode fazer, colocar em prática na sua vida para poder superar esse medo. Tem muita gente que não consegue avançar. Bom dia, João. Tem muita gente que não consegue avançar porque fica preso pelo medo. É medo de dar um passo em direção à sua carreira, é o medo de dar um passo em decisão à sua família, é o medo de constituir família, é o medo de investir, gente, em si mesmos. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas, deixam de realizar grandes coisas na sua vida por conta do medo. E onde nasce o medo? Eu vou ensinar para vocês. Eu vou levar vocês a um nível de consciência, eu acho que vocês nunca acessaram, que é entender a origem do medo. Como, Lucília, eu vou enfrentar esse medo e como eu vou vencer na prática. Eu vou ensinar aqui para você. Vou colocar o tema da nossa live, vou fixar aqui, mas eu já peço para você, enquanto é isso, você manda o aviãozinho para mais pessoas. Nós estamos aqui em 6 pessoas, mas vai subir, porque hoje é feriado, você está em casa, né? Eu vou escrever aqui, ó, como superar o medo de fracassar. Deixa eu baixar aqui. O medo. Bom dia, Duda! Bem-vinda! Gerson Couto, Dejanira, bom dia! Seja bem-vinda! Vamos chegando, gente! Hoje nós vamos falar como superar o medo de fracassar. O medo habita aí em você? Você tem sofrido ataques de medo? Você tem deixado de fazer, deixado de realizar coisas na sua vida, projetos, sonhos, por conta do medo? Então hoje você vai aprender comigo aqui como superar esse medo. Você vai entender onde pode nascer, tá? A Valéria, bom dia, Valéria. Saudade de você, Valéria. Como superar o medo do fracasso. Vou falar aqui sobre assuntos
muito importante. E deixa eu fixar aqui o comentário. Essa live, né, vai ficar salva, porque é um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito proveitoso. Tá caindo aqui um pouquinho, né, o número de pessoas, mas eu também vou mandar meus aviãozinhos aqui para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Gente, eu tenho buscado, né, aprofundar nesses temas com muita propriedade para poder o quê? Para poder compartilhar para vocês conteúdos que verdadeiramente vai fazer diferença na vida de vocês, tá? São conteúdos riquíssimos, com embasamento bíblico, que nos fazem compreender e nos ensina a vencer os desafios da vida, tá bom? Então vamos lá. Eu já tô mandando aqui para as minhas queridas e nós vamos começar. Aê! Vou estar em Leopoldina na semana que vem, quero te encontrar. Ah, vamos marcar sim, Valéria. Bom dia, Deja. Vamos lá? Vamos começar? Já pegou papel e caneta? Para quem gosta de anotar, né? Quem gosta de anotar, quem gosta de acompanhar comigo. E hoje eu quero pedir uma coisa para vocês. Bom dia, Rose. A live vai ficar salva e no final eu vou contar uma novidade para vocês. Então fica até o final que eu vou contar uma novidade para vocês. E outra coisa, o que eu vou compartilhar aqui, eu quero que vocês interajam comigo. Bom dia, Tássia. Vocês interajam comigo, participem comigo, sabe? Escreva aqui se essa palavra tocar o seu coração, se fizer sentido para você. Registra aqui, sabe por quê? Porque isso vai ajudar outras pessoas, tá? Vai ajudar outras pessoas e vocês também colocando aqui a participação de vocês, vai o quê? Vai me ajudar a medir, né? O quanto esse conteúdo é importante, o quanto eu preciso fazer mais projetos em cima desses temas para entregar o melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá. Você tem medo que as pessoas achem que você é uma pessoa fracassada? Vamos respondendo, vamos refletir, já vamos começar a expandir a consciência. Você tem medo de pedir ajuda? Você tem receio de pedir ajuda para as pessoas e as pessoas acharem... Bom dia, Meire! Você tem medo de pedir ajuda para as pessoas e as pessoas acharem que você é fracassada? Você tem medo de falar que não consegue? Hein? Você tem receio de se posicionar, de falar não? Ou de se expor, né? Expor suas vontades e as pessoas começarem a te rotular como uma pessoa fracassada? É uma reflexão para a gente começar. Você que está aqui comigo nessa live já sofreu, né, ou já deixou de realizar alguma coisa por conta do medo? Coloca aqui para mim. Você já deixou de fazer alguma coisa porque você tinha medo? Vou contar uma história para vocês enquanto vocês respondem. Aqui em Leopoldina, né, sempre teve aqui a prova do Cefet. E eu nunca fiz a prova do Cefet porque eu sempre tive medo de não passar. Olha que mentalidade, gente. Já, Grace, a Daciane também. E eu nunca fiz a prova do Cefet porque eu tinha medo de não passar. Ó, a Rose também falou, eu já tive medo sim. Então, eu deixei de ter essa experiência, né, de fazer a prova do Cefet porque eu tinha medo. E o medo, ele é determinante e impedimento para que a gente não tenha a experiência. Quem tem medo, olha que frase linda, quem tem medo se priva de grandes experiências. Quem tem medo deixa de viver grandes experiências na vida. Então o medo, ele é, né, algo psiquicamente importante para nós, porque ele traz para nós um senso de limite, ele traz para nós um senso de proteção. Então o medo é importante. Bom dia, Lúcia. Luli, o medo é importante, né, como um delimitador de limites, mas quando esse medo ultrapassa o limite, ele ultrapassa o controle, né, ele começa a travar a nossa vida. Tânia, bom dia, bem-vinda. A gente tem que ter uma atenção, né?
Então, você que está chegando aqui agora, nós estamos falando sobre como superar o medo do fracasso, tá? E eu vou ensinar muitas coisas importantes para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, eu vou ser bem objetiva nessa primeira parte. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu já vou dar logo para vocês de cara a receita, tá? De coisas que você precisa fazer. São 7 passos que você precisa dar para superar o medo. Vamos lá? Quem tá anotando comigo? Daciane gosta de anotar, Luli gosta de anotar, me ajuda aí. Bom dia, Márcia. Ó, vou compartilhar direto. Ó, a Grace falou, ano passado eu fui reprovada no exame de direção por conta do medo. E aí, Grace, você tem que aprender, você vai colocar em prática o que eu vou falar aqui hoje para você avançar. Eu não sei se você já tirou a carteira. Muita gente, eu atendo muitas pessoas que estão desistindo da habilitação por conta do medo. Ah, mas eu vou ser reprovada de novo? Minha mãe não entrou na live ainda, mas minha mãe é um exemplo de superação. Eu até queria chamar ela para participar dessa live, porque ela, para mim, é um exemplo de pessoa que venceu o medo. Gente, minha mãe, Grace, ela passou na 13ª prova de avaliação de rua. Bom dia, Helena. Minha mãe venceu o medo. Ai, hoje fez 1 ano que consegui. Glória a Deus, Grace, que bênção. Se você tivesse ficado bloqueada lá pelo medo, você não tinha essa conquista. Minha mãe também enfrentou o medo, superou o medo e passou, tirou a habilitação, a tão sonhada habilitação. Então, o medo, gente, ele, quando tá fora do controle, ele é paralisante, tá? Então, vamos lá, quem vai anotar comigo aqui? Quem tá comigo aqui fala assim, eu estou. Fala eu, coloca aqui pra mim, deixa eu ver se vocês estão interagindo mesmo. Nós vamos começar a compartilhar, tá? Vamos compartilhar aí 7 passos pra você. Bom dia, Emerson. 7 passos pra você enfrentar o medo. A Daciane já tá aí prontinha, né, Daciane? Vamos lá. Primeiro passo, Meire, anota aí. Primeira coisa que você precisa fazer para superar o medo é desista de ser perfeita. Lúcia, anota isso aí. Bom dia, Olivia. Primeira coisa que você precisa fazer, Márcia, para poder vencer o medo é desistir de ser perfeita. Por quê? Gente, o perfeccionismo, ele traz muito sofrimento para a nossa vida. Toda pessoa que é perfeccionista, ela não consegue avançar na vida. Por quê? Porque para ela, tudo tem que estar 100%. E se as coisas não estão 100% perfeitas, elas não fazem. Elas ficam esperando a perfeição. E você sabe que a perfeição só existe no Senhor. A perfeição só existe em Deus. Então, se você quer vencer o medo do fracasso, a primeira coisa que você tem que fazer é desistir de ser perfeita. Para com isso. Para com isso. Você não é perfeita. Escreve aqui comigo, fala, eu não sou perfeita. E tá tudo bem você não ser perfeita. Está tudo bem você não ser perfeita. Está tudo bem em você não conseguir fazer as coisas 100% perfeita. Toda pessoa que quer, tá? A perfeição, quer ser perfeita, é uma pessoa que tem uma vida pesada. É uma pessoa que se cobra muito. Ela tem que acertar o tempo todo. Tudo que ela tem que fazer tem que dar certo. Gente, a vida é feita de erros e de acerto. Ó, a Rose falou, eu não sou perfeita. A Márcia também declarou, eu não sou perfeita. A Grace falou, eu não sou perfeita. A Luli também, Daciane. Vocês são maravilhosas. Eu também não sou perfeita. E tô longe de ser perfeita. Perfeito é o Senhor. Então, para você vencer o medo, você tem que deixar o perfeccionismo de lado. Porque o perfeccionismo, ele traz muito sofrimento. Segunda coisa, vamos lá, Daciane. Segunda coisa, Daciane é minha assistente aqui da live. Deixe a soberba de lado. Seja uma pessoa mais humilde. Uai, Lucília, você tá falando que eu sou soberba? Você tá falando que eu não sou humilde? Sim. Nós precisamos aprender
a deixar a soberba de lado. Por quê? A pessoa que tem medo de fracassar, a pessoa que é perfeccionista, ela se sente boa demais naquilo que ela faz. E ela não se permite errar. Ela não se permite viver as experiências de não dar certo determinadas coisas na vida dela. A pessoa que é soberba, a pessoa que sabe tudo, a pessoa que faz tudo perfeito. Gente, quem falou que você precisa saber tudo? Você sabia que a humildade, ela conecta mais do que a soberba? Olha que frase maravilhosa. A humildade conecta mais que a soberba. A humildade está em você reconhecer a sua força, está em você reconhecer o seu tamanho. A humildade está em você falar: Lucília, eu não sei. Fulano, eu não sei, mas eu posso aprender. Muitas das vezes nós temos medo de fracassar porque queremos ser perfeitas demais. Queremos dar conta de tudo. Seja humilde. Reconheça a sua força. Reconheça que você não tem que dar conta de tudo. Escreve aí para mim essa frase, você que pegou. A humildade conecta muito mais que a soberba. Vocês concordam comigo? Vocês que estão aqui, já tem 15 pessoas na live. Hoje nós vamos bater a meta nós vamos passar. Aí, isso mesmo, Olivia. Para nós que somos mulheres, nós precisamos administrar essa emoção dentro de nós, administrar esse sentimento dentro de nós, porque foi imputado em nós, eu vou falar isso mais no final da live, foi imputado em nós, Olivia, que nós temos que dar conta de tudo. A humildade conecta muito mais que a soberba. Você já teve a experiência de sentar à mesa com uma pessoa que sabe de tudo, de todos os assuntos? Tudo ela já sabe. É muito difícil conectar. Bom dia, Dani. É muito difícil conectar com uma pessoa que sabe tudo. Porque nunca tem assunto. Ela domina tudo. Não tem espaço para você contribuir. A humildade, Luli, conecta muito mais que a soberba. Reconhecer que você não dá conta, que você precisa de descansar, sabe? Isso é importante. Manda, gente, essa live para outras pessoas. Nós estamos apenas no segundo passo. Faz sentido para você o que nós estamos falando aqui? Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui para mim. Deixa eu ver. Não deixa cair, não. Manda live para mais pessoas que nós vamos falar de muita coisa importante aqui. Qual que é, então? Faz muito sentido, né, Lula? Por que a humildade conecta muito mais? Gente, a humildade é reconhecer que você não dá conta. Você mostra que você é uma pessoa humana. Que você é gente de verdade. Gente de verdade erra. Gente de verdade fracassa. Sim, sim. Gente de verdade perde. Gente de verdade ganha. Gente de verdade tem experiências de verdade. Não adianta nós posarmos de super mulheres, né? De mulheres maravilhas, de homens super-homens. Isso não é real. Nós temos os nossos momentos de dor, nós temos os nossos momentos de frustração. Tem momentos que a gente não dá conta. E a gente precisa o quê? Reconhecer. A humildade é reconhecer o meu tamanho e a minha posição. Tá dando para vocês entenderem? Vocês querem ser mulheres maravilhas? Quer? Mulheres maravilhas que todo dia saem de casa para enfrentar uma luta, uma batalha? Ou vocês querem ser princesas? Chega de ser mulher maravilha. Chega, né, de partir para a batalha todos os dias. Gente, a gente precisa viver uma vida leve. A gente precisa viver uma vida de verdade. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida onde inclui problemas, soluções, conquistas, vitórias, algumas derrotas.
É o movimento cíclico da vida. Faz parte de uma vida de verdade, os altos e baixos. Vocês concordam comigo? Vamos lá, vamos mandar aí para mais alguém. Nós estamos no terceiro agora. Nós vamos falar do terceiro passo que você deve adotar para poder superar o medo do fracasso. Vulnerabilidade não é fraqueza. Você tem que admitir. Por quê? Porque você precisa entender a fase que você está vivendo. A fase que você está vivendo, bom dia, Daniele, não representa a sua história toda. A fase que você está vivendo, ela não determina o seu fracasso. Você pode escrever aqui para mim? A fase que eu estou vivendo não determina o meu fracasso. Dave, bom dia. Você precisa entender qual é a fase que você está vivendo. Às vezes você está vivendo uma fase de mudanças. Isso não determina que você é uma fracassada, porque você teve que tomar uma decisão difícil. Às vezes você está vivendo um problema no seu casamento. Isso não determina que você é fracassada na área do relacionamento. Não. Você tem que entender a fase que você está vivendo. Às vezes você está vivendo uma fase onde tem uma pessoa enferma na sua casa, na sua família, uma pessoa doente. Você está mais vulnerável. Isso não significa fraqueza. Vulnerabilidade não significa fraqueza. Tá dando para vocês entender? Agora nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é importantíssimo. A fase que eu estou vivendo não determina o meu fracasso, não determina que eu sou o fracasso. A Deja colocou: a fase que eu estou vivendo não determina o meu fracasso. E é uma verdade. A gente precisa expandir a nossa mente, nossa consciência, a entender esses pontos que nós estamos falando aqui. Agora a outra parte, o quarto passo, anota aí, Daciane. Desista de controlar aquilo que as pessoas pensam de você. Muitas pessoas têm medo de fracassar porque ficam matutando, ficam sofrendo com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Para de bobeira. Deixa essa tolice de lado. Você não é responsável por aquilo que as pessoas vão pensar de você. Você é responsável, Olivia. Você é responsável, Márcia. Você, Daciana, é responsável por aquilo que está dentro de você. Grace, você não é responsável por aquilo que as pessoas vão pensar de você. Solta esse controle, solta essa necessidade. Enquanto nós vivermos tentando controlar o que os outros pensam, a gente não vai avançar. Calma aí, fiquei perdida. O terceiro, Daciano, vamos voltar. Vulnerabilidade não é fraqueza. Entender que a vulnerabilidade não é fraqueza. E o quarto passo, desista de controlar o que o outro pensa de você. Você é assim, Grace? Fica preocupada com aquilo que as pessoas vão pensar? Ah, mas se eu fizer isso assim, não deu certo. Bom dia, Anja Dourada. Bom dia, Michele. Que bom ter você aqui, querida. Nós estamos falando sobre os desafios, como superar o medo do fracasso. Nós estamos já no quarto passo, Michele. Nós estamos falando do quarto passo. O quarto passo é: desista de controlar aquilo que as pessoas pensem de você. Aquilo que as pessoas pensam de você, Grace, é o quê? Nada mais é da responsabilidade da outra pessoa. O controle, a necessidade de controle também é soberba, sabia? Você se acha tão boa, você se acha tão poderosa, que você vai controlar até aquilo que o outro pensa de você? Aquilo que o outro pensa de você é responsabilidade dele. Enquanto você não olhar apenas para você e se livrar da necessidade de aprovação, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir crescer. Porque a sua preocupação, a sua energia está focada em atender a demanda do outro e não atender a sua demanda. Canalize, deposite a sua energia nos seus projetos. Tá, Grace? Bom dia, Lu.
Coloque força nos seus projetos. Grace, coloca força em você. O que o outro vai pensar é dar conta do outro. E eu vou te contar um segredo, Grace. Alcineia, bom dia. Eu vou te contar um segredo. Você sabia que as pessoas não estão nem aí por que você está fazendo? As pessoas só se importam se você crescer. Porque as pessoas querem que você cresça, mas não quer que você cresça mais do que elas. Olha, a Michelle colocou aqui, gente, você é maravilhosa, me ajudou muito no momento difícil da minha vida, super recomendo. Ah, querida, é uma honra servir você, tá bom? É uma honra caminhar com vocês, fazerem parte da história de vocês. É muito bom, tá? Muito, eu fico muito feliz, é muito satisfatório, né, ver os relatos das pessoas que passam os processos lá comigo e a gente consegue vencer, né? Coisa boa. Então, Rose, você falou que é verdade, né, Rose? É verdade. Se você ficar gastando a sua energia, preocupado com o que os outros vão pensar de você, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir crescer. Por quê? Vou repetir a frase, eu acho que é essa frase que você gostou, né, Rose? Gente, tem 20 pessoas na live, vamos mandar para mais pessoas pra gente bater a meta dos 30? Vamos lá? Põe força aí, põe força aí. As pessoas querem que você cresça, mas não querem que você cresça mais do que elas. Porque é difícil para as pessoas entenderem isso. É difícil para as pessoas entenderem alguém que quer crescer. É difícil, né, as pessoas aplaudirem as outras. Mas você não vai viver refém do que as outras pessoas vão fazer ou vão falar, se vão te aplaudir ou não. Você precisa se aplaudir. Você precisa torcer por você. Você precisa acreditar que é possível. Você precisa colocar fé, força, garra, determinação naquilo que você deseja. Eu vou colocar aqui para vocês depois, tá, Daciane? A terceira, Daciane, é falando da vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. E a quarta é desistir, bom dia, Miriam, desistir de controlar o que o outro pensa. Vamos lá, gente? Agora nós vamos para a quinta. Vai lá, Daciane, anota aí. A quinta. O fracasso não existe. Olha que coisa interessante. O fracasso não existe. Na verdade, nós precisamos ressignificar o fracasso. O fracasso nada mais é de que uma grande experiência de aprendizado. O fracasso, bom dia, Lohane. O fracasso nada mais é que uma grande experiência de crescimento, de desenvolvimento. O fracasso te possibilita ajuste na sua jornada. O fracasso possibilita para você experiências que ninguém nunca viveu. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tive um comércio e eu fechei esse comércio. Hoje eu sou terapeuta, sou mentora de mulheres, eu não tenho comércio mais. Na época que eu fechei o comércio, as pessoas acharam que eu estava fracassando. Ah, a loja não deu certo, não foi isso não. Eu nunca vi o meu fechamento da minha loja como um fracasso, e sim como uma experiência. Eu tenho uma grande experiência no comércio. Hoje eu posso ensinar para as pessoas o que elas devem e o que elas não devem fazer, porque eu tive a experiência. Mas muitas pessoas têm tão medo de fracassar que elas nunca tiveram a experiência de ter um comércio. Ah, eu não tenho um comércio. Critica quem tem, critica quem fechou, mas não teve coragem de abrir um. Então, se você tem uma coleção de fracassos na sua vida, na verdade você não tem uma coleção de fracassos. Você tem uma coleção de experiências. Coloca aqui para mim, fala, eu coleciono experiências. Eu não sou fracassada, eu coleciono experiências. Estão acompanhando comigo, gente? Esse conteúdo dessa live hoje tá lindo, tá muito bom. E eu nem entrei ainda, tá, em tudo que eu preparei para vocês. Isso aqui é só a introdução, tá? São 8h02 ainda, nós temos algum tempinho. E eu quero compartilhar
tudo com vocês, vou entregar o melhor, como se hoje fosse o último dia que eu estivesse aqui. Eu sou assim, eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Então vou entregar tudo para vocês. Fiquem até o final, que no final ainda tem uma surpresa para vocês, tá bom? Então, coloca aqui para mim. Eu não sou fracassada. Eu coleciono experiências. Isso, Luli. Eu coleciono experiências. Rose, escreve aqui, Rose. Eu coleciono experiências. Eu poderia dar o espaço aqui. Qual é? Anota aí ou pensa aí. Qual é um dos maiores fracassos que as pessoas colocam sobre você? Ou que você pensava, porque você pensava que você tinha fracassado nessa área. Pega aquilo que você acha que foi seu fracasso. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia, Joaquim, bom dia. Pega lá aquela área da sua vida que você acha que foi um fracasso. Pega lá. Que bom, Imaculada, que bom. Pega lá aquela área que você acha que você fracassou e transforma isso numa grande experiência. Coloca aqui pra mim. Escreve aqui, você que tem coragem, porque aqui só tem mulher corajosa, tem homens corajosos. Escreve aqui pra mim um fracasso da sua vida, que eu vou transformar esse fracasso em uma experiência extraordinária. Meu coração tá até pulando, gente, de emoção, porque eu fico muito empolgada, eu fico muito feliz. Coloca aqui pra mim, você que tem coragem, que quer compartilhar uma experiência sua, um fracasso seu. Eu vou transformar esse fracasso, ó, a Luli colocou aqui, eu vou transformar seu fracasso em uma grande experiência. Luli fechou a loja, ela colocou aqui, fechar a loja. Fechar a loja é uma grande experiência no comércio. Você tem uma grande experiência, você passou uma pandemia, você sabe como passar uma pandemia, ter uma loja fechada e superar uma pandemia. Você tem uma experiência que poucas pessoas teve, que é encarar estrada para trazer mercadoria. Você tem grande conhecimento de fornecedores. Luli, você tem uma gama de experiências maravilhosas na sua vida. Você é uma expert em comércio, varejista, de roupa feminina. Ok? A Miriam colocou aqui, ter entregado meu trabalho aqui e ter ido para o Rio. Foi uma experiência. Sim, você, Miriam, teve a experiência de mudar. Você sabe encarar oportunidades e aceitar oportunidades. A sua grande experiência não foi um fracasso. Travou um pouquinho, né, gente? Você, Miriam, tem uma grande experiência em aproveitar oportunidades. Você sabe aproveitar as oportunidades. A Rose colocou, eu achava que com o meu divórcio era o fracasso. Rose, você pode ajudar muitas mulheres. Você pode, com a sua sabedoria, com a sua experiência, orientar as meninas de hoje sobre o que é um casamento. Tá? Você pode, Grace, também compartilhar sua experiência. Casamento, ó, meu casamento não ter dado certo. É lógico, gente, que se vocês tivessem acesso aos conhecimentos que nós temos hoje, poderia ter tido uma história diferente. Mas a experiência desse fracasso não rotula vocês como uma fracassada. Vocês tiveram uma grande experiência. Vocês passaram por um divórcio, que é uma coisa dolorosa, é um luto. A Daciane, continuidade no estudo para terminar minha faculdade. Daciane, você teve a experiência e você tem a oportunidade. Bom dia, Ricardo. Você tem a oportunidade de retornar e dar continuidade, se isso é o seu sonho. Você teve a experiência. Eu nunca tranquei a faculdade. Eu não tive essa experiência que você teve, Daciane. Eu não tive essa experiência de ter parado de estudar. Se você teve, você sabe o quão importante é e o valor que tem os estudos. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui que deu uma agarradinha, gente. Peraí. Voltou aí pra vocês? Voltou. Voltou. Pamela, bom dia. Entender meus filhos. Gente,
Fala pra mim como que tá aí a internet. Voltou? Vê pra mim. Daciane, sinaliza aqui pra mim, por favor. Essa live tá tão maravilhosa, gente, eu não queria que desse errado. Mas é a experiência. Tá boa, Luli? Ah, que bom. Então vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos avançar mais um pouquinho. Manda pra live pra mais alguém, gente. Não deixa cair, não. Tem 20 pessoas. Tá normal. Que bom. Então eu falei que, ó, desistir de controlar o que o outro pensa de você, tá? O fracasso não existe. Ah, que bom, Daciane. O fracasso não existe. Você tem que dar um sentido pra sua experiência, tá? Dê um sentido pra sua experiência. O fracasso não vai mais travar você. A Luciana colocou a questão do Gustavo. Muitas pessoas falam que a culpa é minha. A gente precisa trabalhar isso, tá, ô Lu? A gente precisa trabalhar isso por quê? Porque você não é uma fracassada nessa área. Eu vou explicar, gente, os níveis de consciência que a gente precisa ter para poder superar o fracasso. Tá bom, Lu? Você é uma excelente mãe, tá? Você pode sim transformar a vida do seu filho através do conhecimento. Tá bom? Sueli, bom dia. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos chegando, gente. Agora nós vamos para a sexta. Tá quase terminando aqui essa primeira parte. A sexta. Esteja aberta. Bom dia, Sueli. Paz. Esteja aberta para as experiências da vida. A vida fica muito chata quando você se cobra demais. Você precisa estar aberta para as experiências. Quem tem medo de fracassar nunca terá a experiência do sucesso. Escreve essa frase aqui para mim. Quem tem medo do fracasso nunca experimentará a experiência do sucesso. Por quê? Porque quem tem medo de fracassar, ele se priva de ter a experiência. Se você não está aberta à experiência, a sua vida vai ficar muito chata. A sua vida vai ficar muito pesada. A sua vida vai ficar muito ruim. Por quê? Porque tudo você reclama. Você vai entrar numa murmuração, numa reclamação, e a sua vida vai ser vazia, não tem experiência. Gente, seja experiência positiva ou experiência negativa, é experiência, faz parte da jornada. São os dias altos, são os dias baixos. Quem tem medo do fracasso nunca terá a experiência do sucesso. Gente, essa é a nossa frase-chave de hoje, tá bom? Depois vocês vão printar essa live, vocês vão compartilhar essa chave poderosa que vocês estão aprendendo aqui. Quem tem medo do fracasso nunca terá experiência. A Sueli, eu acordo todos os dias me achando a pessoa mais fracassada do mundo por vários motivos. Você não é, Sueli. Você chegou agora, mas depois você vai começar a assistir essa live desde o início. Você vai aprender ferramentas poderosas para mudar a sua mentalidade. Você é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa cheia de experiências de vida. O que você precisa acessar é conhecimento, tá? O que você precisa acessar é conhecimento. Então, a vida, gente, olha só, a vida não tem que ser uma luta. Todo dia eu luto. Você pergunta pra pessoa, como é que você vai? Tá tudo bem? A pessoa fala, não, eu tô lutando. Gente, a vida é pra ser uma dança. Como que você faz? Ó, como é que é a dança? Um passinho pra cá, um passinho pra lá, uma leveza, uma sutileza. Essa coisa de lutar todo dia, isso é cansativo. Cansativo. Então a experiência, ela traz leveza pra vida. Hoje eu tenho uma oportunidade, eu vou aproveitar aquela oportunidade. Hoje eu tenho uma chance, eu vou aproveitar aquela chance. Hoje foi me proposto algo novo, eu vou aprender uma coisa nova. Vocês que estão aqui comigo, vocês estão tendo uma experiência do dia, a primeira experiência do dia incrível, com esse conhecimento todo. Você acha que a vida de vocês não vai mudar? Eu garanto. Eu garanto, se vocês estiverem aqui comigo toda sexta-feira, aprendendo e aplicando na sua vida, em pouco tempo você vai voar como águia. Você vai ampliar sua visão. Você vai ampliar sua consciência. Tá bom? A vida é uma dança. A sua vida tem que ser leve. Todo dia uma luta, todo dia uma batalha. A vida tem que ser uma dança. E o último passo, tá? Tá caindo aqui, gente? Compartilha aí a live, manda um aviãozinho aqui. Se você tiver alguma pergunta para fazer,
Me manda também, tá? Me manda também a pergunta aqui no privado que eu vou responder você. O último passo, brinque mais, leve a vida tranquila e faça piada de você mesmo. Às vezes você é muito rigorosa com você mesmo. Você se cobra demais. Eu não podia ter errado. Você é daquela pessoa assim, comete um erro, você fica matutando aquele erro, se cobrando o tempo todo. Eu não podia ter errado. Isso não podia ter acontecido. É igual o leite fervendo. Se o leite, gente, ferveu... Bom dia, Josélio. Se o leite ferveu, Sueli, o que você tem que fazer agora? Limpar o fogão. Não é ficar reclamando, choramingando. Mas se eu tivesse feito assim. Se eu tivesse aqui para vigiar. Gente, passou. Passou. O passado não pode ser modificado, a não ser que você tome decisões diferentes e siga adiante. Ninguém muda aquilo que aconteceu. Para de focar no que já aconteceu, já passou. Tem muita gente vivendo o fracasso na sua vida porque fica olhando para aquilo que já aconteceu. Como lidar com gente que reclama muito? Tá? Vou te responder, Sueli. Primeira coisa que você precisa entender. Faça piada, ria de você mesmo. Sabe? Olhe para você, se admire. Leve a vida com leveza. Aprenda com seus erros. Tá. Vamos imaginar que você saia, você bata com o carro. Gente, bateu com o carro, já foi. O que você pode fazer agora? Não é ficar, quem foi que bateu? Procurando, resmungando, reclamando. Se eu não tivesse saído de casa não teria acontecido isso. Mas você saiu, aconteceu, passou. Não é assim? Já foi. Olha para o futuro. Essa é uma dica muito prática que você pode colocar no seu dia a dia. Bom dia, Ana. Se você viu que aconteceu aquele fato, você não gostou, aprenda que daqui por diante você pode fazer diferente. Bom dia, Eline. Tá subindo, hein, gente? Pare de ficar resmungando, pare de ficar reclamando por aquilo que já aconteceu. Aquilo que já aconteceu não pode ser alterado. Você precisa acolher o que aconteceu. Mas o casamento acabou. Aconteceu. Vamos acolher isso? Vamos entender esse processo? Vamos processar esse luto? Vamos aprender? Vamos tirar as lições de aprendizado desse relacionamento? Beleza. Fechou a loja? Vamos aprender com esse processo? Passou. Agora é daqui adiante. Coloca aqui para mim, você que está chegando agora, coloca aí, Luli. É daqui para frente. O que passou, passou. É daqui para frente. Eu vou aprender, eu vou ressignificar, eu vou me perdoar, sabe? Eu vou tratar o que aconteceu, mas eu não vou ficar olhando para o passado. Não é assim? Eu não vou ficar olhando para o passado. Eu preciso olhar para frente. Enquanto você ficar olhando para o passado, para os seus fracassos, para as suas dores, você não vai superar o medo de fracassar. É daqui para frente, eu vou aprender. Isso mesmo, Sueli. É daqui para frente, Luri. O que passou, passou, eu vou aprender. É a vida que segue. E a vida, gente, é para ser vivida. A vida é para ser bem vivida. A vida é uma dança. Você lembra que eu falei com vocês? O que você aprendeu com o passado, coloque em prática. Não faça novamente. Sabe? Mas é daqui para frente. E aí nós vamos entrar na segunda parte. Bom dia. Segunda parte, que hoje essa live tá uma aula. Segunda parte. Mas eu quero responder a pergunta da Sueli. A Sueli perguntou assim. A Sueli não, a Pamela. Como lidar com pessoas que reclamam demais? Primeiro, você pode compartilhar com ela algum conhecimento. Agora, se a pessoa tá muito naquela energia negativa, não tente mudar a pessoa. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. Você precisa mudar dentro de você, Pamela, tá? Se você tá com essa pessoa que reclama muito, muda de assunto, muda de contexto. Se você puder escolher, não conviva muito de perto com essa pessoa, porque a pessoa que está numa energia de reclamação, ela tende a te levar para baixo também.
Já viu aquela frase que fala ande com águias e não ande com galinhas? Por quê? Porque você precisa andar com pessoas que estão numa energia elevada. Pessoas que têm uma energia de gratidão, de crescimento, de abundância. Pessoas que não ficam gastando tempo falando mal das outras, mas que realmente estão dispostas a aprender. É sobre isso, tá? Se você puder compartilhar um conhecimento, ou se não, no final, manda essa pessoa fazer terapia. Que ela precisa entender o que está acontecendo aí. E agora, vamos lá. Quem quer seguir adiante? Posso falar mais um pouquinho? Eu preparei um material aqui maravilhoso para vocês. E no final tem surpresa, tá? Quem quer continuar? Pode continuar? Podemos continuar? Quem quer continuar comigo aqui aprendendo? Porque agora nós vamos entrar num assunto mais profundo. Como superar o medo do fracasso. Vocês sabem que eu trabalho com a visão bíblica, eu trabalho com a visão sistêmica, tá bom? Familiar. Eu trabalho com as amarras inconscientes. E eu quero falar com vocês o seguinte, essa primeira parte, Luli, eu falei sobre como você deve superar o medo do fracasso passo a passo. Mas e quando você tenta de tudo e não consegue se livrar desse medo? Vamos imaginar que você já tenha consciência, Luciana, de coisas que você precisa mudar, de decisões que você precisa tomar, mas você não consegue. Ana Lídia, bom dia. É sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre o que pode estar por trás do medo de fracassar. E agora eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque vocês precisam aprender sobre isso. Existem 3 tipos de consciência que nós temos que ter. Daciane, anota aí que eu sei que você gosta. Nós temos 3 tipos de consciência. E eu vou explicar esses 3 níveis de consciência. Anota aí, deixa eu ver. Na hora que anotar, eu passo adiante. Porque esse assunto aqui é muito importante. É aqui que vocês vão conseguir destravar. É aqui que vocês vão conseguir avançar. É nesse conteúdo aqui que vocês vão conseguir aprender. Bom dia, Marta. De verdade, o que está por trás desse medo de fracassar? Existem 3 níveis de consciência. Deixa eu anotar aqui. Consciência. Anotei. Qual que é a primeira consciência? É a consciência coletiva. Esse assunto vocês nunca ouviram falar, mas eu vou falar para vocês. Porque a verdade liberta. A primeira consciência que a gente tem é a consciência coletiva. Essas 3 consciências, elas nos influenciam diretamente. Bom dia, Eleni. Nós estamos sobre o domínio dessas 3 consciências. Primeiro, é a consciência coletiva. É a consciência, Denise, bom dia, que a gente chama de consciência, Eleni, arcaica. O que é a consciência arcaica? A consciência arcaica, a consciência coletiva, é a consciência do que aconteceu no nosso sistema familiar. É o que aconteceu, os fatos que aconteceram, as experiências que os nossos familiares tiveram. As pessoas que vieram antes de nós tiveram grandes experiências. E essa consciência, você saber o que aconteceu na sua família. Caiu? Você saber o que aconteceu na sua família vai fazer você entender o que está por trás do medo do fracasso. A primeira consciência, então, é a consciência arcaica, consciência coletiva. Por exemplo, você pode ter medo de ter filhos. Por quê? Porque na sua família, alguma pessoa ou algumas pessoas morreram no parto. Ou porque teve experiências dolorosas com filhos. Porque teve rejeição de filhos. Essa informação dentro do seu sistema pode estar ecoando em você de forma inconsciente. Bom dia, Carol. Segunda, tá entendendo, ô Pamela?
Então, a primeira consciência é a consciência coletiva, tá? Na visão sistêmica, a gente trabalha muito isso. Às vezes, o medo que você está vivendo é um medo que não é seu. Às vezes, esse medo você herdou da sua mãe. Às vezes, esse medo você herdou da sua avó. Você herdou do seu pai. Às vezes, é um medo de crescer, é um medo de avançar, é um medo de dar certo. Porque eu sempre falo isso na terapia. A gente tem mais medo de dar certo do que de dar errado. Porque errado a gente tem certeza que vai dar, né? Mas a gente tem medo de dar certo. Bom dia, Fátima. Então você precisa entender o primeiro nível de consciência. Você pode estar sendo influenciado pelos medos da sua família. Bom dia, querida Fátima, maravilhosa. Você pode estar vivendo sob a influência do medo que aconteceu no seu sistema familiar. Qual que é a segunda consciência? A segunda consciência, Darciana, é a consciência pessoal, que é a consciência do eu, a consciência do que está acontecendo com você, a consciência do que você está vivendo. Você precisa ter o conhecimento da consciência arcaica, que é a consciência coletiva daquilo que aconteceu na sua família, os fatos que permeiam a sua história. Você precisa ter consciência do eu, quem é você nesse sistema, quem é você aqui na vida, qual é a posição que você está ocupando, quais são as influências que estão sobre você. Tá? Bom dia, Narley. Saudade, querido. Deus te abençoe. E a terceira consciência, Darciane, que é a consciência espiritual. Gente, não tem como vencer o medo, superar o medo do fracasso sem entender esses 3 níveis de consciência. Eu sei que aqui na live é muito pouco tempo para me explicar isso tudo para vocês, mas eu preciso compartilhar. Bom dia, Juliana. Consciência arcaica, que é a influência da sua família. Consciência pessoal, que é quem é você aqui agora. E a consciência espiritual. Vamos lá, não entendi a consciência pessoal. A consciência pessoal é quando você entende quem é você, Lu, aqui, ou Sueli. Quem é você aqui agora? O que você está vivendo? Quais são as influências que estão sobre você? Quais são as travas, os bloqueios que tem sobre você? Quando você olha e começa a fazer esse processo interno, você toma consciência do que realmente está acontecendo com você. Isso é a consciência pessoal. E a terceira é a consciência espiritual. O que é a consciência espiritual? A consciência espiritual é a consciência de que, mesmo que minha família tenha passado por situações difíceis, mesmo que tenha informações que estão me travando na vida hoje, na minha consciência pessoal, através da consciência espiritual eu posso acessar a oportunidade de mudar de vida. A consciência espiritual é onde eu alcanço um desenvolvimento e aceito a possibilidade de avançar de verdade. Enquanto você estiver no domínio da consciência arcaica, enquanto você estiver no domínio da consciência pessoal, você não consegue avançar. Você só vai superar o medo quando você entender e aceitar a consciência espiritual. Quando você olhar para aquilo que Jesus fez, para o sacrifício de Jesus e aceitar a oportunidade de uma vida nova. A consciência espiritual é que dá a você a possibilidade de quebrar padrões familiares, que dá para você possibilidade de olhar para o seu passado, mas de seguir adiante. Estão entendendo? Posso avançar? Vou deixar uma frase aqui para vocês refletirem. Anota aí, Daciane. Tudo o que acontece pertence, inclusive medos e fracassos. Bom dia, Eliana. Tudo que acontece pertence, inclusive medos e fracassos. E eu já quero trazer uma reflexão para você.
Olhe para esse medo que você tem, ou os medos que você tem. E veja, perceba, olhe para eles de frente, tá? Vamos imaginar, coloca aqui para mim um medo que você tem. Compartilha comigo, você que é corajosa. Compartilha aqui um medo que você tem. Um medo. Ah, Lucília, eu tenho medo de começar o processo da habilitação. Eu tenho medo de tirar carteira. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ah, eu tenho medo de começar a tirar carteira e não passar. Vamos olhar para esse medo? Por que você tem medo de tentar tirar carteira? Vamos analisar a consciência arcaica, consciência familiar. Quantas pessoas tiraram carteira? Quantas pessoas têm habilitação na sua família? Será que esse medo não é medo de quebrar o padrão de uma família que ninguém dirige? Será que você não tem medo de avançar na carteira? Porque quando você tiver um carro, você vai sair na frente das pessoas da sua família? Você precisa, Luciana, olhar para esses medos de frente. Você precisa, Sueli, olhar para esse medo de frente. A Luli colocou aqui, tenho medo de tentar de novo. Vamos olhar, Luli, para esse medo. Edelberto, bom dia. Vamos olhar para esse medo. Vamos entender o que está por trás desse medo. Você tem medo de tentar de novo e dar errado, ou você tem medo de tentar e dar certo? Quantas pessoas na sua família, Lúcia, tentaram mais uma vez e deram certo? Será que esse medo não está mantendo você dentro de um padrão das pessoas da sua família que não tiveram sucesso? Porque tentar de novo é a possibilidade de crescer. Tentar de novo é a possibilidade de avançar. Tentar de novo é a possibilidade de ter mais experiências. Tentar de novo é romper com o padrão. A maioria das pessoas do seu sistema, eu aposto com você, que desistem. O padrão da sua família pode ser de pessoas que desistem. Ah lá, ó, a Pamela colocou, acho que no meu caso é porque eu olho para as minhas condições. Não, Pamela, você está dentro desse padrão aqui. Você tem medo de avançar, porque quando você avançar, você vai ser diferente de todo mundo da sua família. E a nossa consciência pessoal honra a consciência arcaica. A gente tem medo de ser diferente, porque o sucesso afasta a gente de quem a gente ama. Anota isso aí. Sabe, Pamela? Ó, eu tô respondendo a Pamela, depois eu vou colocar com a Carol aqui. Pamela, o sucesso afasta a gente de quem a gente ama. Você, dando um passo rumo ao seu sucesso, você vai ter que deixar algumas pessoas, principalmente da sua família. Você vai ter que deixar elas seguindo o rumo da vida delas e você vai precisar focar no seu. Quando você não avança, quando você fica com medo, você acaba ficando igual às outras pessoas. Financeiramente, culturalmente, em conhecimento. Então, existe uma grande força na nossa consciência coletiva que nos faz pertencer. E dentro da lei do pertencimento, a gente só se sente acolhido quando a gente é igual. Então, uma família de pessoas que não tem dinheiro, enquanto todo mundo não tem dinheiro, tá tudo bem. Mas se uma pessoa ficar rica, as pessoas vão excluir aquela pessoa. E a nossa alma tem medo da exclusão. A gente tem medo de se sentir rejeitado. E aí a gente às vezes sabota o nosso sucesso só para ficar igual a todo mundo da nossa família. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando, gente? Pamela, é hora de quebrar o padrão, Pamela. É hora de romper, querida, de fazer uma história diferente para que seus filhos, seus netos, a próxima geração tenham uma possibilidade de viver diferente de tudo que a sua família já viveu. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Eu sei que o tempo está apertado, mas eu preciso falar isso para vocês. É desse jeito, né, Rose? Deixa eu ver aqui, ó. A Carol, eu consegui tirar minha habilitação, tive muito medo, mas graças a Deus consegui vencer o medo. Que bom, você é uma vitoriosa.
Você tem aí uma coleção de sucesso na sua vida, tá bom, Carol? A Marta colocou, eu tenho medo de andar de bicicleta. Pois é, Marta. Enquanto você tiver medo, você não vai ter experiência. É tão gostoso andar de bicicleta, é tão prazeroso. Paga o preço, querida. Paga o preço para ter essa experiência. Paga o preço para você ter essa experiência. Vai cair, vai machucar o joelho. Gente, eu tenho tanta cicatriz. Se eu pudesse mostrar a vocês, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas aqui, ó, o meu joelho, ó. Olha a cicatriz que eu tenho aqui. De tombos de bicicleta. Isso aqui é experiência. Vocês nunca viram alguém mostrar joelho na live, né? Mas eu vou mostrar. Cicatrizes são experiências. Cicatrizes são experiências. Não se priva, querida, de ter cicatrizes, mas registre aí na sua vida a experiência. A Eline concordou comigo, é verdade. A Rose também concordou. Pamela, é verdade. Léo, bom dia. Eleni, claramente, obrigada. Do Carmo, minha sogra. Então vamos lá. Já falei da consciência arcaica, já falei da consciência pessoal. Tô falando aqui agora da consciência espiritual. Fátima falou, gente, é verdade, temos que estar em movimento. Isso mesmo, Fátima. Nada tem tempo, vamos tentar. Isso aí. Vamos lá. Vamos avançar no conhecimento? Então vamos lá, vamos explorar o que é o medo então de fracassar. O medo de fracassar, gente, é uma resposta psicológica, emocional, que ocorre quando a gente está diante de um desafio, tá? Esse medo de fracassar, ele gera em nós sentimentos de ansiedade, de insegurança, pode nos paralisar. Muitas das vezes está ligado à nossa própria imagem, a gente se enxerga de maneira equivocada. E diante das falhas, a gente pode se posicionar de várias formas. O medo de fracassar, ele aparece como um receio de cometer erros, né? A gente já falou sobre isso. Você fica com medo de não atender a expectativa das pessoas que estão à sua volta. Você fica com medo de assumir riscos. E isso te impede de avançar. Então, ó, o medo do fracasso, muitas das vezes, ele é reflexo de algo maior que nós. Anota essa frase aí, Daciane. O medo do fracasso, muitas das vezes, é reflexo de algo maior que nós. Pode estar ligado, gente, o medo do fracasso pode estar ligado ao que a gente chama de lealdade inconsciente do nosso sistema familiar. E é por isso que a gente precisa olhar para esse medo e analisar. O que são lealdades? Vou ensinar para vocês. O que são lealdades sistêmicas? O que são lealdades invisíveis? Vocês querem aprender? Quer aprender? Porque às vezes você está lidando de uma forma muito espiritualizada com as coisas. Você fala assim, eu não avancei porque não foi a vontade de Deus. Não deu certo porque foi a vontade de Deus. Ó, para com isso. Bora estudar, bora entender a palavra de Deus, bora entender o que está por trás de verdade para ficar colocando na conta de Deus aquilo que é sua responsabilidade. Tinha 30 pessoas aqui, deixou cair. Vamos começar. Vamos lá, vamos avançar. Vamos trazer mais gente. Tá ficando longo? Tá, mas é porque é muito conteúdo. Tá bom? Vamos lá? Então, o que é a lealdade invisível? A lealdade invisível é quando acontece algo na nossa família, antes de nós, e às vezes, de forma inconsciente, a gente fica honrando aquilo que aconteceu. Por exemplo, na sua família não tem nenhum empresário. Que bom, Grace. Na sua família não tem nenhum empresário. Aí você vai ter medo de quê? Medo de abrir uma empresa. Por quê? Porque quando você tem medo de abrir uma empresa, você está sendo leal àquelas pessoas que ficaram apenas sonhando na sua família e que também não fizeram. Quando você decide ter uma empresa, você está quebrando aquele padrão de lealdade. Você está avançando em um sistema que foi determinado para não crescer e avançar. Então, a lealdade invisível, ela pode estar ligada a padrões familiares. O que são padrões de familiares? Dificuldades. Por exemplo, uma família onde os relacionamentos não dão certo. A pessoa sente dificuldade em se manter num relacionamento. Por exemplo, se a sua mãe teve um casamento ruim, sua avó teve um casamento ruim, você também vai ter um casamento ruim? Se você tiver uma lealdade inconsciente, pode ser que você fique presa a esse padrão, sim. Você pode estar sendo influenciada, por exemplo, para sabotar a sua felicidade no seu relacionamento só para ficar igual a sua mãe, que teve um casamento que fracassou. Só para ficar igual a sua avó.
Você pode, por exemplo, viver numa tristeza profunda na sua vida. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim, mas se você tiver assim, eu estou disposta a te ajudar. Se você estiver vivendo uma tristeza profunda, pode ser que essa tristeza seja uma lealdade ao seu sistema familiar, onde as mulheres da sua família não foram felizes e você não se sente autorizado a ser feliz. O medo de fracassar, ele pode estar sim ligado a lealdades familiares. O que é isso, lealdades familiares? Padrões de comportamento. Uma família de pessoas, né? Vamos imaginar aqui uma família de médicos, a família onde todo mundo forma para médico. Alguém decide lá ser comerciante. Você acha que a vida dessa pessoa vai ser fácil? Todo mundo é médico, só ela é comerciante. Ela vai ter que lutar, ela vai ter que persistir, ela vai ter que ser firme para poder seguir ali aquilo que ela escolheu para a vida dela. Porque existe, de alguma forma, tá? Um padrão. E a mesma coisa, se for uma família de pessoas escassas, onde não tem dinheiro, onde sempre há endividamento, sempre problemas, brigas, confusões, pode ser que viver em paz não seja algo fácil para você. Porque a sua família é uma família que tem uma história familiar carregada de briga, carregada de problema. Adriane, bom dia. Pode ser também que as lealdades invisíveis ela esteja relacionada aos vínculos, sim, inconscientes, aos padrões culturais, tá? É muito interessante a gente olhar para isso e entender. Então vamos lá, como que a gente vai identificar? Como que a gente vai identificar padrões herdados da nossa família, do nosso sistema e as crenças limitantes? Por exemplo, eu quero que vocês analisem comigo. Agora esse finalzinho dessa live é bem reflexivo. Ó, vamos lá. Vamos olhar para o fracasso. Olhe para o fracasso. Analise na sua família quantas pessoas tiveram sucesso na vida. E o sucesso aqui não é só dinheiro, mas o dinheiro também. Por exemplo, você quer crescer, você quer avançar, você quer ser uma pessoa reconhecida, você quer ser uma pessoa valorizada, você quer ser uma pessoa bem posicionada. Quantas pessoas na sua família você pode olhar como referência para você? De pessoas que tiveram sucesso na vida. A maioria que está aqui na live comigo são mulheres. Olhe para as mulheres da sua família. Olha só, a Pamela já respondeu para mim, ninguém. E aí, Pamela, a gente começa a entender que o medo do fracasso, bom dia, Thaís, na verdade não é medo do fracasso, é medo de dar certo. O medo do fracasso, ele se torna o medo do sucesso. Não é medo do fracasso, porque a maioria da família fracassou. Você está presa a um padrão familiar. Consegue entender comigo? Consegue, Alcineia? Consegue, Rose, entender agora o que é o padrão familiar? Se você percebe que na sua família não tem ninguém de referência para você olhar e falar assim, nossa, venceu. Aquela mulher ali da minha família, minha tia, minha avó, nossa, foi uma mulher próspera, venceu nessa área. Se você não tem alguém para olhar como essa referência e você está se sentindo uma pessoa fracassada, você está presa inconscientemente a esse padrão. Que bom, Rose, que você consegue entender. Então, por isso que a gente precisa olhar para o fracasso, Pamela, e entender o que esse fracasso está trazendo. Marta, tá conseguindo entender, Marta? Tá conseguindo entender? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês reflitam comigo. Pergunte para você mesma. Na sua família, teve dificuldades nessas áreas que você está se sentindo fracassada? Existe alguma história ou padrão que pode estar influenciando esse medo que você tem? Eu conheço uma família que existe um padrão familiar nessa família. E as pessoas que hoje vivem, a geração que hoje está presente, elas criaram, já vieram com medo de se relacionar, porque existe um padrão de que relacionamentos não dão certo. Olha que forte.
Agora, eu quero que vocês reflitam para mim e vocês vão falar comigo. Você vai olhar para todas as mulheres da sua família, Daciane. Flávia, bom dia. Você vai olhar para todas as mulheres da sua família. Você vai olhar para todas as pessoas do seu sistema familiar agora. Traga na sua mente. Traga na sua mente essas pessoas. E você vai falar algo comigo profundo. Isso, todas as áreas, mas hoje estou vivendo o novo do Senhor. Por quê? Porque você alcançou, Rose, a consciência espiritual. Tá? Só foi possível você avançar porque você alcançou a consciência espiritual. Se você vivesse na consciência familiar, arcaica, e na consciência pessoal, você nunca ia conseguir destravar. Tá bom? Trouxe as pessoas da sua família aí na sua mente? Você vai repetir algo comigo. Feche os seus olhos. Põe todas as pessoas na sua frente, todas as mulheres da sua família que não venceram, que não prosperaram, que tiveram negócios e não deu certo, que tiveram relacionamentos que não deu certo, mulheres que não foram felizes na sua vida, mulheres que não tiveram dinheiro, só ficaram endividadas. Olhe para todas essas mulheres. Vou colocar uma musiquinha aqui para nós, para a gente poder refletir esse finalzinho dessa live. Tá bom? Vou colocar aqui para você ouvir. Ó, me sinto fracassada pelo luto que vivo do meu filho. Luto contra isso todos os dias, por não ter conseguido fazer nada para evitar a perda dele. A gente precisa trabalhar essa culpa, sabe, Suelen? Mas eu procuro entender todos os dias que foi a vontade de Deus. Tem algo mais profundo aí, tá, Suelen? Que você precisa entender. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marli. Então, olhe para as pessoas da sua família agora, que não tiveram sucesso. E você vai falar uma coisa, uma frase, olhando para essas pessoas, na sua mente. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu reconheço e honro os desafios que vocês enfrentaram. Olha para sua mãe, olha para o seu pai, olha para os seus irmãos, seus tios. Bom dia, querida. E fale essa frase. Eu reconheço e honro todos os desafios que vocês enfrentaram. Com gratidão, eu escolho trilhar o meu próprio caminho. Para você começar a quebrar um padrão familiar, você precisa ter consciência. E é isso que nós estamos acessando aqui hoje. Quando você tem consciência e você começa a verbalizar, Suelen, olhe para as pessoas do seu sistema e fala: eu reconheço que vocês sofreram muito, mas eu escolho viver uma vida diferente. Bom dia, Paula. Você precisa, querida, se libertar desses padrões invisíveis. Você precisa olhar para essa pessoa. Pamela, olha para a mãe, olha para a avó. Tem movimento aqui na loja, mas vai ficar gravada, tá, Sueli? Olha para as pessoas que fracassaram na sua família. Olha, Lúcia, e fala para elas assim: o que é seu, eu devolvo para você com amor e respeito, mas eu sigo em paz com a liberdade que é me dada. Você pode estar sim sendo influenciada por um padrão familiar de fracasso, mas isso não significa que você vai viver uma vida fracassada. Se você acessa a consciência através dessa palavra, desse conhecimento, você pode sim viver algo novo. E para finalizar, você que está aqui comigo, eu vou ler a história para vocês de Pedro. Só para fechar aqui essa live. Pedro teve uma grande experiência. Pedro andou sobre as águas. Muitas pessoas, quando olham para a vida de Pedro, falam assim: Pedro foi um fracassado, Pedro afundou. Não é assim? Abra sua Bíblia aí, você que tem sua Bíblia aí, lá no livro de Mateus, capítulo 14. Você vai ver no versículo... Cadê, gente? Versículo 22.
Júnior, bom dia. Mateus capítulo 14, versículo 22. Não acabou ainda não, Meire, tá acabando. Tem a surpresa do final, vocês esqueceram? Tem uma surpresa que eu vou contar para vocês agora. Deixa eu só finalizar. Mateus capítulo 14, versículo 22, conta a história de Pedro. Ó, eu vou ler um pouquinho para vocês. Vamos lá. Em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e foi adiante dele para o outro lado. Depois de despedir dele, subiu a montanha para orar e aconteceu que Jesus ficava sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado por ondas. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados. É um fantasma? Eles gritaram com medo. Mas Jesus logo disse: coragem, sou eu, não temas. Jesus está falando para você nessa manhã: coragem, não temas. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para que eu vá ao seu encontro. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas na direção de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu as suas mãos, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? E aí essa palavra ensina muito para nós, porque se Pedro tivesse ficado com medo do fracasso, ele não teria tido a experiência de andar sobre o mar. Pedro foi o único que teve a experiência de andar sobre o mar. Você pode ser a única pessoa na sua família que vai ter a experiência de ter sucesso nessa área que você deseja. Mas você precisa ter o que Jesus falou com Pedro: coragem. Você precisa olhar para frente, adiante, para o chamado. O que Jesus fez com Pedro aqui? Jesus chamou ele: venha ter experiência. Então, qual é o aprendizado dessa lição para nós nessa manhã? Não tenha medo de ter experiência. O medo do fracasso é medo de ter experiência. Enquanto você não tiver experiência, bom dia, Rose, você não vai viver o sucesso. Pedro não ficou com medo, ele acreditou naquela palavra que Jesus disse para ele e ele foi. O que falta em você é acreditar na palavra que já foi liberada para você. Avance, sabe? Avance. Bom dia, Poli. Avance. Jesus está te chamando e falando para você: vai dar certo. Bom dia, Marcela. O que aconteceu? O que fez Pedro afundar? O que fez Pedro afundar foi que ele sentiu o vento. Gente, olha que coisa linda. Ele foi impactado pelo ambiente. Ele deixou de olhar o foco, o alvo dele, e ele começou a sentir o que estava acontecendo em sua volta. Enquanto você ficar preso aos sentimentos, às pessoas, às vozes, sabe, às acusações, enquanto você estiver preso àquilo que está acontecendo à sua volta, você não vai avançar. Você precisa olhar para o alvo, você precisa olhar para Jesus, aceitar e compreender a consciência espiritual que é Jesus. Ele te dá essa oportunidade. É forte, né, Grace? Homem de pouca fé, porque duvida. O que é o medo, gente? O medo é dúvida. O medo é insegurança. O medo é dúvida. Quando a gente duvida, quando a gente se sente insegura, a gente fracassa. Por quê? Porque a gente não tenta. Que bom, Marli. Deus abençoe. Fica no final que eu vou falar aqui agora uma coisa muito legal para vocês. Não sai não, tá? Então, o que Deus está falando para nós nessa manhã? O que nós vamos aprender aqui nessa manhã? Nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos muita coisa. Você que está chegando agora, assiste essa live de novo. O medo não pode parar você. Pedro teve a grande experiência da vida dele. Bom dia, André. Por quê? Porque ele ousou em acreditar. Ele saiu do barco.
Qual é o barco que está te prendendo? Qual é o barco que está te prendendo? O que está segurando você? Bom dia, Sirene. Jesus está chamando, sai do barco. Sai desse medo. Sai desse engano. Dê um passo. Se lança no mar. O que Jesus está falando? É hora de avançar. É hora de avançar, Pamela. É hora de avançar, Sirene. É hora de avançar, Miriam. Mas a gente quer ficar o quê? Seguro no barco. A gente quer ficar seguro no barco. A gente quer ficar dentro do barco. Gente, dentro do barco você não vai ter experiência de andar sobre as águas. Você quer ter experiência de avançar na sua vida? Sai do barco. Qual é o barco que está te segurando? É o medo? É a angústia? É a solidão? É o medo de fracassar? Jesus está falando coragem. Coragem, Imaculada. Coragem, Cida. Coragem, Angélica. Coragem. O que Jesus está falando para você nessa manhã? Anota aí, fala aí para mim, digita aí, coragem. Solta o barco, sai do barco. Superar o medo do fracasso é sair do barco. Luli, você saiu do barco, você lançou-se no mar, coragem. Marcela, que bênção, você é muito ousada. Ainda ontem eu pedi a resposta de Deus, Ele está te usando grandemente para falar comigo. Glória a Deus. Coragem, Marcela. Às vezes a gente se pega agarrado no barco. O que é o barco, gente? O barco pode ser uma situação, pode ser um comércio, pode ser uma situação que você está segurando aí há muito tempo. Jesus está falando, solta, solta, sai desse barco, se lança no mar, viva uma experiência diferente, caminhe na minha direção, eu sou contigo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não caiu, mas ele começou a sentir o ventinho. Ele começou a sentir o que estava acontecendo à sua volta e ele duvidou. Não duvide, coragem. Coragem, Grace. Vocês estão entendendo essa palavra dessa manhã, gente? Coragem. Em nome de Jesus. Você vai conseguir sim quebrar os padrões familiares. Você vai conseguir sim ter uma consciência do que realmente está acontecendo com você. Mas uma coisa eu te digo, o fracasso não existe. O fracasso é ficar agarrado no barco. Hein, Rose? Tem gente que ficou agarrado no barco 30 anos, 20 anos. Para, solta o barco. Solta o barco. Eu não tô falando aqui, gente, para vocês jogarem a vida de vocês pro alto. Não, não é sobre isso. É sobre confiar em Deus. Tá bom, Helena? É sobre confiar em Deus, coragem. É sobre avançar. Sua vida tá parada, sabe por quê? Porque falta coragem. Você soltou, né, Flávia? Que beleza. Agora você vai viver uma experiência nova. Isso não é fracasso, gente. Soltar o barco, confiar em Deus não é fracasso. É viver a dependência. É viver, Eduardo, o cuidado de Deus. Você quer viver o cuidado de Deus? Então se prepara, porque você já venceu o medo do fracasso. Você quer sim vencer o medo do fracasso? Solta o barco. Escreve aí pra mim. Coloca um barquinho. Será que tem um barquinho aí, gente? Solta o barco. Sai do barco. Bom dia, Rita. O medo tem sido o seu barco. O medo tem sido sua embarcação. Mas nessa manhã Deus manda te falar, sai desse barco. Aí a Flávia tem vivido o cuidado de Deus todo dia. É isso aí. Você lembra, né, Flávia? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fico até emocionada, Flávia. Quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Viver a dependência de Deus é viver o sobrenatural. Quem tem medo do fracasso nunca terá a experiência do sucesso. Eu fico emocionada de falar com vocês. A Miriam falou, soltei. A Helena colocou o barquinho. Sabe? O medo tem sido o seu barco. Eu não sei qual é a área que você está vivendo, que está bloqueando você, que está travando você. Eu sei de uma coisa, Rafa. Deus tem algo novo. Mete a marcha e toca para frente com Jesus. É isso aí. Solta o barco. Glória a Deus. Às vezes a gente fica tão preso no barco.
Esse barco pode até virar, mas a gente quer ficar agarrado no barco. A verdade, gente, nós estamos seguros na mão de Deus. Quem gostou dessa live de hoje? Quem gostou? Quem gostou dessa live de hoje, gente? Eu fico assim, eu fui terminar de preparar esse conteúdo para vocês, já era mais de meia-noite, orando a Deus, pedindo a Deus conhecimento para poder compartilhar na vida de vocês. E eu fico muito feliz. Solta o barco, Eleni. Existe um mar nos esperando e a gente quer ficar presa nos barcos do medo, né? Glória a Deus, Helena. Glória a Deus. É verdade, o barco vira e a gente fica agarrado no barco, mesmo virado. É assim, né, ô Pamela? Não, você vai viver algo novo. A Eleni falou, eu agradeço e recebo. E aí, gente, eu tenho uma novidade pra vocês, eu tenho uma notícia pra vocês. Ó, tá preparado? Quem tá preparado aí? Peguei só um pedacinho, vou assistir. Assiste, pô, que tá incrível. Incrível, tá? E aí, gente, eu tenho uma novidade pra vocês. Quem quer? Não deixa cair, não sai não. Tem uma notícia muito boa. Vou contar pra vocês. Quem chegou vai assistir a live de novo, vai ficar salvo. Mas uma coisa eu preciso falar pra vocês. Eu tenho algo lindo que eu preparei pra vocês. Você que assistiu essa live e tem interesse em acessar esse conteúdo através de um e-book. Eu criei um e-book com esse conteúdo para vocês e um pouco mais aprofundado. Então, você que quer, tá? Esse e-book, eu vou liberar o link lá nos meus stories. Superando o medo do fracasso. Tá falando com mais profundidade sobre esse assunto da consciência, tá falando mais sobre essa questão do padrão familiar. E lá eu deixei para vocês o meu telefone do WhatsApp, para que você possa assistir essa live, ler o e-book e agendar uma sessão. Você que vai ler o e-book e vai falar assim, Lucília, eu preciso entender mais sobre isso. Você vai marcar um atendimento comigo, que eu vou dar uma aula exclusiva para você. Você vai marcar comigo, tá? Por quê? Porque você precisa destravar. Você precisa avançar. A Rita colocou, meu barco está nas mãos do Senhor Jesus. Hoje eu acordei mais tarde, estou assistindo agora. Amém. Daciana falou que eu quero. Então eu liberei um e-book, tá? Que é uma forma de vocês abençoarem a minha vida, tá bom? Vocês vão acessar esse e-book e vão aprender mais sobre o que eu falei aqui nessa live. Ah, ficou na dúvida, leu o e-book, ficou na dúvida. O que vocês vão fazer? Agendar um atendimento comigo. Por quê? Porque aqui na live o conteúdo ele é denso. Eu não consigo explicar com detalhes tudo para vocês. Mas dentro de um atendimento, eu posso aprofundar na consciência familiar, na consciência pessoal, na consciência espiritual e explicar para vocês qual o caminho que vocês vão percorrer. Porque, gente, eu já passei e tenho aprendido muito sobre essas áreas. E eu amo compartilhar com vocês. Donuts, bom dia. Então, ó, terminando aqui, vocês vão printar essa live, vai compartilhar a parte, a frase que mais tocou no seu coração. Vai compartilhar aqui depois os seus medos, suas angústias, nós vamos interagir. Mas, ó, eu tenho esse convite então para você. Você que quer o e-book, você vai lá nos stories. Agora, você que quer participar da aula do dia 25, a aula do dia 25 é gratuita, tá? A aula do dia 25 é grátis. Como construir relacionamentos saudáveis. Você vai digitar eu quero aqui na live. E na descrição da live, que vai ficar salvo aqui. Você vai digitar eu quero e você vai entrar no grupo do WhatsApp para participar da aula do dia 25. A aula é gratuita. Convida mais alguém, chama mais mulheres que estão com os relacionamentos ruins, casamento ruim, ou que o casamento não deu certo, para aprender como que você vai ter um relacionamento saudável a partir de agora. Tá bom? E o e-book, você que quer, vai lá no link lá dos meus stories e vai baixar lá esse e-book, tá bom? Você quer, Cida? A Marcela quer, a Alcineia quer, a Lini também quer. Então, vai lá no link, a Rose também quer. Então, isso aí, escreve aí que eu quero, vocês já vão entrar direto no link, vai receber uma mensagem lá no seu direct, você vai cair dentro do grupo do WhatsApp,
para a aula do dia 25, que é gratuita. E o e-book do material desse conteúdo, dessa live de hoje, com mais profundidade, é lá nos meus stories. Vou deixar liberado para vocês e indica para outras pessoas, porque você vai ter que aprender como superar o medo. O e-book tá incrível, tá lindo. Eu preparei com muito carinho para vocês e vocês vão amar, tá bom? Vamos posar aí para poder tirar o print? Vamos tirar o print aí, vou colocar minha biblinha aqui, né? Vamos lá? Tirar o print? Compartilha aí a frase que mais impactou você, que mais tocou em você. Manda direct para mim, conta a sua história para mim. Eu vou amar conhecer a sua história. Vou amar compartilhar os conhecimentos com você, tá bom, Rose? Vai ser uma bênção, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Até... Deixa eu ver quantas horas, gente. Ih, hoje passou, hein? Até semana que vem. Sexta-feira tem live novamente com outro tema que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas não deixem de participar. Manda essa live para aquela amiga que está prostrada, que está com a vida travada, tá? Não deixa de compartilhar, não. Envie o meu perfil para outras pessoas conhecerem e vai ser um prazer. Eu amo ser resposta de Deus para você e eu cresço a todos os dias com vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, Miriam. Tchau, Rose. Tchau, Carol. Tchau, Olivia. Todo mundo que tá aqui. Um beijo grande no seu coração e até sexta-feira que vem, tá bom? Bom feriado, Eleni. Fica com Deus.